Olá a todos e bem-vindos ao nosso programa Estados Espirituais. Conosco, como sempre, aqui no estúdio, Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá. E hoje gostaríamos de explorar um estado chamado Sukkot. Portanto, em Rosh Hashanah dissemos que a pessoa decide embarcar numa nova vida. E embora precise se elevar acima da sua natureza, ainda assim decide examinar todas as suas qualidades ao longo dos 10 dias terríveis, em que compara as suas qualidades com as qualidades do Criador, vê que nenhuma delas pode ser semelhante às qualidades do Criador e depois, no Yom Kippur, o dia da expiação, decide fazer uma restrição. Vê que não pode tornar-se como o Criador, faz uma restrição que simboliza através de 5 restrições no nosso mundo e 5 dias mais tarde, que se bem entendi são 5 Sefirot, começa o feriado de Sukkot. Qual é a essência do feriado de Sukkot? Dr. Lightman, bem, depois de todos estes dias, o ano novo depois do ano novo vem uma série de dias em que as pessoas procuram perdão, são, fazem toda uma série de ações, se fizeram coisas boas ou más, percebem que não fizeram nada de bom, pedem perdão por isso, a pessoa faz um escrutínio das suas ações e então aproxima-se do ano novo e chega à conclusão que é assim que precisa de submeter-se ao mundo, à força superior, ao Criador, porque não há nada além dele, e aceitam a vontade superior como a única força que governa o mundo. E depois de alcançar este tipo de estado, precisamente desse estado, começa a avaliar-se a si próprio. E aqui aparece realmente uma análise muito séria das suas ações, que continua até ao dia de Kippur, até ao dia da expiação. E este dia, como se não é um dia, é um estado interno, um estado interno da pessoa em que a pessoa reconhece que tudo acerca dela é realmente ego, muito grande ego, e precisa de se elevar acima de si própria. Porque o mandamento da Torá é ama o teu próximo como a ti próprio. E ele é completamente o oposto a isto, está muito longe disto. E portanto pede por perdão. E isto, na verdade, conclui o princípio do dia de Kippur, ou seja, está disposto a não utilizar nenhum dos seus desejos egoístas, que ao todo existem 5 na pessoa, que são simbolizados por estas 5 restrições, 5 limitações que existem naquele dia, comida, bebida, etc, etc. E depois do dia de Yom Kippur passar, considera-se como tendo passado por uma correção interna e chega a um estado em que precisa de se restaurar da forma certa, da maneira correta. Portanto, esta restauração da pessoa é simbolizada pela sukkah que ele constrói, a chamada sukkah. E o seu objetivo é que dos restos da adega, do campo, ramos, o que temos, o, aquilo que ficou das sobras dos trabalhos da agricultura, de restos da adega e do celeiro, recolhemos isso tudo e fazemos uma sucá, uma residência temporária. E através disso, esses nossos desejos, essas nossas intenções, essas nossas ações, que para nós eram totalmente não importantes, como desperdício, da mesma forma como usamos os outros, que não lhes prestamos atenção, mas ao invés agora não, prestamos atenção como nos relacionar com os outros, como nos aproximarmos dos outros
E precisamente através destas ações, que as usamos de forma incorreta, como se fosse desperdício, agora fazemos um telhado a essa sucá, uma cobertura. E então sentamos-nos nessa sucá durante toda uma semana e celebramos. Ou seja, simboliza que desta forma queremos verdadeiramente construir-nos de uma nova forma. Ou seja, é a construção do vaso espiritual, do cli espiritual, do Lightman, certo? E a cobertura é como se fosse uma sarre, a tela, do Lightman, certo? Michael, uma sarre é como se fosse esta tela anti-egoísta, que era a nossa forma de estarmos conectados com a força superior e não recebermos o prazer para nosso próprio benefício, Dr. Lightman, certo? E o pão simboliza uma força especial, chamada luz de Hassadim, e o vinho é a luz de Rohmá. São estas duas forças, totalmente certo. Estas duas forças, a luz de Rohmá e a luz de Hassadim, precisam de ser corrigidas, organizadas entre elas para que preencham a nossa alma. É como está simbolizado nisso que nos sentamos juntos dentro da sucá e fazemos uma refeição juntos. Este desperdício significa a nossa atitude para com os valores altruístas, a nossa atitude que despreza os valores altruístas. Dr. Lightman, é a nossa atitude entre as pessoas, para uns para com os outros, é isso? Michael. E então, para construir esta sucá, que significa fazer um kli com uma cobertura, que significa tornar os nossos desejos prontos para a recepção da luz, Dr. Lightman, certo? O que é que significa receber a luz? Qual é a conexão entre a luz, o Criador, e estas pessoas que realmente começamos a tratar bem? Dr. Lightman, porque as nossas almas são os nossos desejos, mas agora estão corrigidos com uma intenção altruísta que está preenchida com a luz superior, com a energia superior. E desta forma começamos a sentir dentro de nós, dentro das nossas intenções corretas, o Criador, a luz superior, ou o Criador que entra em nós e nos preenche, e de acordo com a medida da equivalência de forma que alcançamos com ele. Michael, de forma técnica, existem vários elementos. Pessoas construíram uma conexão correta entre eles, de acordo com leis muito estritas, de acordo com as leis de quando estão a tentar dar, quando estão a tentar receber, e quando está equilibrado ali aparece a emoção. Dr. Lightman, certo? A sensação de amor comum, de conexão, e chamamos esse sentimento o Criador? Dr. Lightman, não, a isto chamamos-lhe os nossos sentimentos corretos e neles, porque estão corrigidos, não para o nosso próprio benefício enquanto egoísta, mas que estão direcionados para o benefício dos outros, então neles sentimos a qualidade do Criador, de acordo com a equivalência de forma. Certo. Então é a qualidade da emanação, integração, simplesmente existe na natureza, mas de acordo com a lei da equivalência de forma, tornamos-nos como que um receptor. Automaticamente certo, tornamos-nos capazes de receber. É como as ondas eletromagnéticas que estão à nossa volta, mas não conseguimos percebê-las, a não ser que criemos uma espécie de receptor. Dr. Lightman, é exatamente a mesma lei. Ou seja, se nós, dentro de nós próprios, gerarmos a condição do amor e da doação, então à nossa volta este campo do amor e da doação que existe e que está no mesmo vetor é revelado em nós. Michael, então podemos dizer que hoje o Criador está constantemente a mandar-nos algum tipo de informação, nós simplesmente não a percebemos. Nos níveis inanimado, vegetativo, animal, e especialmente através de outras pessoas, qualquer interação nossa com outras pessoas, então podemos dizer que através da outra pessoa o Criador quer dizer-nos algo, mas nós não podemos decifrar o que é, porque não estamos no mesmo comprimento de onda. Dr. Lightman, certo, porque temos diferentes qualidades. Bem, isto parece muito simples, Dr. Lightman. É muito simples, na verdade, de forma teórica, pelo menos.
Bem, não é fácil de eu concretizar, mas a regra, as leis são muito claras, como qualquer lei física. Bem, há algumas centenas de anos, se disséssemos às outras pessoas que podíamos apanhar uma onda que transmitia informação, que poderíamos ouvir uma pessoa que está a centenas de quilómetros de distância de nós, todos os nossos receptores de rádio são feitos de acordo com este processo. Todo o universo funciona de acordo com este processo de equivalência. Miguel, outra pergunta. Temos quatro espécies de plantas, a uni-las, realizar certas ações. O que é isso exatamente? Dr. Leitman, as quatro espécies de plantas, o nosso ego, pelo menos os nossos desejos egoístas, constituem níveis. Em Kabbalah chamamos-lhe 1, 2, 3, 4. Se os unirmos, se os conectarmos, então eles conectam-se num estado chamado Malchut. E se nesse estado estão conectados, se são feitos dessas qualidades anteriores, então acumulam em si próprios essa qualidade de amor e a doação, que une todos os nossos desejos e intenções juntos, e desta forma tornamos-nos como a luz superior. Michael, é interessante a chamada linguagem dos ramos, que os cabalistas pegaram neste quatro tipos de plantas, Dr. Lyman, porque viram que são o resultado das raízes espirituais. E é por isso que pegam neles, não decidiram assim do nada pegar nisto. Ou seja, não podem escolher mais nada senão um salgueiro. Ou seja, viram a correspondência correta entre a raiz espiritual e o ramo no nosso mundo, que no nosso mundo está expresso como o salgueiro. E é uma planta que não tem sabor nem cheiro. Então acontece que a importância da conexão e das relações entre as pessoas não leva nada agradável para nós, nem no intelecto, nem na emoção. Totalmente certo. Então, e há uma espécie diferente de plantas que não têm sabor, mas têm cheiro. Ou seja, cheiro é algo que sentimos no nosso cérebro. Percebemos que a conexão entre as pessoas é importante, mas não sentimos no nosso coração. E então este é o tipo correto de atitude. E depois o último é a cidra, que tem sabor e cheiro. Ou seja, quando juntamos estas plantas, é como se quiséssemos atrair sobre elas a luz superior, ou seja, novamente através da qualidade de indução. Estes são os quatro níveis, temos sabor por estas ações, cheiro, olfato, e então chegamos a um ponto em que, ao colocamos-las juntas, o nosso desejo torna-se pleno, direcionado para a doação, e desta forma a luz superior entra nele. Isto é como esta qualidade é simbolizada. É como é descrita. Então, se bem compreendo como a nossa alma consiste em 4 sefirot, 3 relacionados à cabeça, perdão, 3 referem-se à cabeça e 7 referem-se ao corpo, e então estamos à equivalência de forma com a força superior, que é revelada na conexão entre nós. Então estes 7 dias simbolizam os Uspizin, que são os convidados, e à noite convidamos estes 7 sábios. Estes são os 7 níveis da concatenação da luz superior. E os 7 sefirot que descem até a nós da parte da cabeça, que são Keter, Chochmah e Binah. E, portanto, nós precisamos de revelar-nos desta forma que todas estas luzes superiores entrem em nós. Ou seja, a alma corrigida, que é colocada junta de forma correta, porque colocamos-la, pegamos nos pedaços estilhaçados, unimos-los, e então a luz superior pode entrar nele e preenchê-los. Então, de forma alegórica, diz que cada noite convidamos um diferente convidado, Abraão, etc. Dr. Leitman, certo, uma luz especial, Chesed, Gvorá, Tiferet, é Abraão, Isaac e Yaakov. E, portanto, obviamente, fala acerca do preenchimento superior da nossa alma. Não se refere a pessoas, são simplesmente chamados desta forma. Os cabalistas nunca atribuem estas coisas a nenhuma pessoa.
Ou seja, isto são qualidades dentro da pessoa. E então vem a culminação, o último dia do feriado, chamado Shmini Atzeret, que é como se este dia fosse o final da correção. Dr. Edmund, certo? Porque corrigimos toda a alma, a luz entrou nela, preencheu-a, e isto termina todo este período fabuloso, desde os dias que antecedem o ano novo até ao dia final de Sukkot. E é interessante que o nome do feriado, Shmini Atzeret, é tirado do Tanakh, da Torá, e o que é interessante é que no mesmo dia é também Simchat Torah, ou seja, são celebrados no mesmo dia em Israel. E Simchat Torah foi iniciada por cabalistas, alguns no 6º, 7º século, porque é a entrada da luz superior no vaso correto. Depois de terminarmos todas estas correções, recebemos todas as 7 cores e elas preenchem totalmente a nossa alma. Então o estado da alma é chamado Simchat Torah, a felicidade da Torá. Torá é a luz superior que entra na alma correta, perdão, na alma corrigida depois desta correção, deste período de 7 dias. Claro que não são dias, são níveis. E então celebramos o final da nossa correção. Então, por que é que a Torá escreve acerca deste feriado há 3.000 anos atrás? E este feriado foi introduzido no séculos 6, 7, 8. Dr. Lightman, não sei. Não sei se é acerca de quando foi introduzida. Os cabalistas, de uma maneira ou da outra, conheciam todos os feriados, os que eram, os que vinham a ser. Não tem nada a ver com nenhum calendário ou com nenhum acontecimento do nosso mundo. Porque, quando estudamos Kabbalah, aprendemos acerca das raízes superiores. Portanto, se materializaram no nosso mundo ou ainda não, não importa. Um cabalista vê tudo e sente tudo. Por exemplo, há o costume de tirar a Torá e passar com ela. Dr. Lightman, passar significa que a luz circundante, a chamada Or Makiv, gradualmente de circundante, transforma-se em luz interna da alma, porque a alma é corrigida gradualmente ao longo destes dias. É alegórico. Ou seja, é para as pessoas não se esquecerem acerca disso, pegarem na Torá, começam a andar com ela. Dr. Lightman, claro, isto são apenas convenções que em si própria não significam nada. Apenas que nós, no nosso mundo, queremos marcar este estado especial da alma. Michael, e neste dia é costume ler a parte que conclui a Torá e começar uma porção nova. O que é que significa cada semana ler uma determinada porção? Dr. Eichmann, porque a Torá foi dada para corrigir a alma. E, portanto, ao longo do ano, de cada vez lemos uma parte e ao ler uma parte da Torá corrigimos a nossa alma, a luz entra nela gradualmente e, portanto, no último dia de Sukkot terminamos de ler a Torá do ano anterior e imediatamente começamos a ler para o ano que vem a seguir. O ano da Torá começa do último dia de Sukkot, não no ano novo, mas de Simchat Torah. Bem, passamos por muitos estados diferentes. Obviamente que isto é algo pelo qual a pessoa passa ao longo de um período de dezenas de anos e a preparação para isto dura centenas ou até milhares de anos. Preparar-nos para isto. Há aqueles que já podem passar por estes estados de forma consciente e, eventualmente, qual é a essência do feriado de Sukkot? Dr. Leitman, a essência do feriado de Sukkot é permitir que esta tremenda luz superior que nos rodeia, a que chamamos Criador, que entre na alma corrigida, e dado que somos corrigidos pela conexão, pela união, por estarmos num só telhado, nesta cobertura, esta luz entra-nos, corrige-nos, preenche-nos e isto é verdadeiramente um grande feriado. Muito obrigada pela sua explicação. Até à próxima. Tudo de melhor.